Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta e nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de setembro, a nossa live hoje completa 1 ano e 3 meses de caminhando com você, com a sua família, caminhando com os amigos, irmãos, e nós louvamos ao Senhor por esse momento de gratidão, por esse momento de adoração que Ele tem nos concedido de cada manhã, através desta live, mantermos a comunhão com o nosso Deus diante do seu altar, na dependência do seu Espírito e debaixo das suas misericórdias, que são muitas e se renovam a cada manhã. Estamos chegando para esse encontro matinal e diário de segunda a sexta-feira e queremos celebrar o nome do Senhor, porquanto Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação. Vamos, portanto, estar juntos durante os próximos minutos com a live Gotas de Orvalho. Agradecidos ao Senhor, agradecidos ao seu nome, porque nos trouxe até aqui para a glória do nome do eterno Pai Celestial. Onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela companhia que nos oferece, mesmo virtualmente, mas estamos juntos, caminhando na mesma direção, com a mesma alegria, com a mesma determinação. Deus é fiel e nele a gente pode e deve descansar. É nele que nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, a nossa esperança, a nossa alegria. E vamos à nossa meditação desta manhã de quarta-feira. E continuamos com a meditação em relação à luta de Moisés, Arão, orientada pelo Senhor para a retirada do povo de Israel da terra do Egito, da terra da escravidão, da terra do sofrimento, da terra da opressão. E a resistência de Faraó se torna bastante intensificada, porque a cada momento que ele saía de uma das manifestações do Senhor, ele se arrependia, dizia que tinha pecado e que queria ficar livre daquela praga que o Senhor estava enviando sobre o Egito. Foi o caso da praga de gafanhotos. Vieram os gafanhotos que cobriram toda a terra do Egito. Não se podia, portanto, admitir que
com tantos gafanhotos povoando e cobrindo toda a terra, não se podia conviver com esses gafanhotos. E eles roíam, e eles incomodavam, e eles produziam uma série de desconforto que os egípcios não estavam mais suportando. Mas no versículo 16 do capítulo 10, a gente tem a informação. Então o faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Os irmãos lendo o texto todo do capítulo em que estão os capítulos que estão relacionados a esses registros, vão notar que de vez em quando o faraó dizia: eu pequei e tire de mim a praga, porque agora eu vou deixar ir. Mas quando a praga se ausentava, ele tornava a endurecer o coração. E esse endurecimento de coração, para que os irmãos se situem na história, esse endurecimento vinha da parte do Senhor. Foi o que o Senhor disse a Moisés quando ainda estava em Midian. O Senhor disse: eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar o povo ir, e eu haverei de manifestar no Egito, diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais e de todo o seu povo, haverei de mostrar a minha glória. Aí os irmãos estão notando também que essa palavra estava literalmente se cumprindo, porque desde a praga das águas do Egito se tornarem em sangue em todos os rios, em todos os reservatórios, que foi a primeira praga, a segunda foram as rãs. Os irmãos e irmãs e amigos que leem a Bíblia, e por favor leiam com atenção para não se prejudicarem, porque a Bíblia é um livro de revelação, é a revelação de Deus para o nosso coração. Aí a gente lê a Bíblia de acordo com a nossa própria interpretação. E por causa disso, a gente chega a se escandalizar. Então é preciso que a gente leia não à base do que a gente viu. A gente viu num vídeo, por exemplo, e isso hoje é muito comum. Você vê um texto em um vídeo, acha bonito aquela pessoa citando aquele texto, e aí, de acordo com a interpretação que aquela pessoa deu, você vai dar também a sua interpretação. Mas não é assim. Temos que ler a Bíblia procurando a manifestação, a revelação de Deus para cada situação. E aí a gente tem a oportunidade de encontrar a verdade que a gente precisa. São esses, portanto, os momentos de gotas de orvalho que você vai colhendo essas gotas. Não adianta você querer
colher o mar inteiro de uma vez. Mas se você colhe gotas, você já está muito bem, colhendo gotas de orvalho que descem do trono da graça divina para o seu coração. Então, se vocês lerem todo esse texto que fala do envio dessas pragas, vocês vão notar que a Bíblia diz aqui e ali que Deus endureceu o coração de Faraó. E você não deve se escandalizar, porque Deus já tinha avisado que isso haveria de acontecer. Daí a importância de você ler e estudar o contexto, para não criar um pretexto e não acreditar no que o livro está dizendo. Então, lá ainda em Midian, você está lembrado, quando Deus chamou a Moisés, ele disse isso: eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir, a fim de que os meus juízos, as maravilhas que eu vou enviar sobre o Egito, glorifiquem o meu nome no meio daquele povo. A despeito de cada Deus específico, de cada divindade específica, para cada caso daquele, Deus confrontou uma divindade daquelas. Deus demonstrou que, na verdade, aquelas divindades não tinham o valor que lhes era atribuído. E ele manifesta que somente ele é o Senhor. É tanto que, quando o Faraó queria, nesse caso aqui dos gafanhotos, quando Faraó quis se livrar dos gafanhotos, quando ele viu que as divindades não resolviam o problema, então o que ele fez? Manda chamar Moisés e Arão. Quem eram Moisés e Arão? Representantes do Eu Sou. Eles estavam ali em nome do Eu Sou. Quem enviou a praga de gafanhotos? O Eu Sou. Anunciado por quem? Por Moisés e Arão. Então ele procurou as pessoas certas. E procurou dizendo: eu pequei, eu estou arrependido da decisão que tomei. E aí você nota que, em primeiro lugar, Faraó sempre esteve correndo atrás do prejuízo. Ele sempre esteve correndo atrás do prejuízo. Depois da água que virou sangue, depois das rãs, depois das moscas, dos piolhos. E aí você vai vendo. Depois da chuva de pedras, e agora depois dos gafanhotos. Ele nunca fez nada antes. O tempo inteiro correndo atrás do leite derramado. Depois que a praga veio, é que ele buscou a orientação de Deus. E é claro, isso não é bom que aconteça assim. E em segundo lugar, a gente nota, a primeira coisa que ele faz é correr atrás do leite derramado. E depois, quando se via aliviado, ele tornava a endurecer o seu coração, que era uma manifestação também de Deus. E aí você vai descobrir que o Senhor é soberano e ele tem poder para endurecer o coração, amolecer o coração, porque ele não tem dificuldade de trabalhar com os nossos sentimentos.
Deus não tem dificuldade nenhuma. Então ele endurece a quem quer e ele amolece o coração de quem ele quer. Essa é que é a verdade. Ele é o Deus soberano. Ele faz o que lhe apraz, diz o livro. Onde é que está Deus? Alguém pergunta e alguém responde. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então Faraó aqui chama Moisés e Arão e diz: pequei contra o Senhor seu Deus. A linguagem teológica de Faraó era 100% correta. Talvez nem nós, os crentes, com tanta teologia hoje, acerte como o Faraó acertou. Pecou contra quem? Contra o Senhor. Nesse caso, Faraó estava 100% certo. A sua linguagem, a sua atitude era 100% correta. Estava na direção certa. Eu pequei contra o Senhor, seu Deus. E depois, e contra vocês. Aí a gente hoje mistura tudo, peca contra o Senhor e vai atrás dos irmãos, e peca com os irmãos e vai atrás do Senhor. Cada coisa no seu lugar, no lugar certo, que aí dá certo. E o resultado é certo, e a bênção é certa. Ele, Faraó, procura Moisés e Arão e confessa: pequei contra o Senhor seu Deus. Apesar de não admitir que o Senhor Jeová, o Eu Sou, fosse o Deus soberano, mas mesmo assim ele entendeu que somente o Senhor, o Deus de Moisés e de Arão, é que era o Deus poderoso. As divindades estavam já desclassificadas, porque elas não tiveram condições de evitar a vinda dos gafanhotos. E ele, Faraó, descobre que a maneira certa, o caminho certo, é confessar o pecado ao Senhor. Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. E aí você vê que a linguagem é bem corretazinha. Você sabe o que foi que os crentes arranjaram, e muito mal arranjado, para essa questão do perdão do pecado? Pedir perdão. Pedir perdão. Pedir perdão aos irmãos. Se não pedir perdão, o irmão não concede o perdão. Mas a Bíblia, graças a Deus, é muito clara nessas questões e a gente não tem por que se embaraçar. E aí você procura na Bíblia inteirinha, pode procurar. A Bíblia é sagrada. Não tem nada que seja de tradução católica, protestante, seja lá qual tradução for. E você não vai encontrar a recomendação dessa doutrina de pedir perdão. Você tem como confessar. E os crentes inventaram. Eu não me coloco porque eu não inventei quando eu apareci. Já tinha essa invenção. Mas inventaram esse negócio da doutrina de pedir perdão exatamente para não confessar. Mas ainda bem que Faraó não conhecia essa astúcia. E ele vai direto ao caso. Preste atenção, irmão e irmã. Ele diz: agora peço que me perdoem o pecado.
era a majestade que resistia, era a majestade que se opunha, era a majestade que estava indo de encontro às orientações do eu sou, do Deus soberano, mas não faz questão agora de confessar o seu pecado. Agora me perdoem o pecado ainda esta vez. E por que é que ele diz ainda esta vez? Porque em outras vezes ele fez a mesma coisa. E é por isso que nós estamos dizendo que ele sempre estava correndo atrás do leite derramado. Então ele vem e diz claramente a Moisés e a Arão: me perdoem ainda esta vez, me perdoem ainda esta vez, e orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim esta praga mortal. E os gafanhotos iam matar mesmo, não iam roer só as árvores e a relva, não. Quando terminasse de roer a relva e as árvores, ia roer os homens e os animais também. Então o faraó diz: isso é uma praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó. Pode notar que Moisés não discute o assunto. Moisés era um intercessor, e o intercessor não pode estar discutindo assunto nenhum com o pecador. Se o pecador vem para confessar, se o pecador está direito ou não, se está sincero ou não, é problema dele, que ele vai acertar com o eu sou e não com o intercessor. Porque é o que a gente vê muito isso, né? O intercessor, alguém chama para uma ajuda e aí vai discutir o assunto. Que sábado choveu, domingo fez sol, Manuel come coco, aquela coisa toda. Não é conveniente que o intercessor faça isso. Faz como Moisés. E Moisés orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, ou lançar longe. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, mais uma vez, é aí que você faz a pergunta: então a culpa não era de Faraó, era do Senhor. Agora você e eu não temos condições de explicar que o Senhor era o culpado disso. Se o Senhor já anteriormente tinha avisado que isso ia acontecer. E se Faraó tinha pretensões, Faraó se encaixava, era o tipo de gente que se encaixava nessas situações. E é por isso que Deus usou a Faraó. Deus estava usando a Faraó, endurecendo o seu coração para não deixar o povo ir. E a partir daí as manifestações do Senhor serem muitíssimas no Egito, como foi. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós temos que nos acomodar com essas histórias que o livro manifesta e que muitas vezes a gente, por não entender, a gente estranha, mas é fácil de compreender o que Deus está fazendo e como Ele trabalha para a glória do seu nome. Se alguma dúvida você tiver, você pode dizer aí mesmo na live: olha, a minha dúvida é essa aqui, como é que explica que Deus endureceu o coração de Faraó?
Eu não vou saber lhe responder, porque quem lida com essas questões é o próprio Deus. Eu não sei como é que Deus faz o seu coração amolecer ou endurecer o seu coração. Eu não sei. Agora, a gente pode trazer luz a um assunto pertinente, como na verdade é esse. Deus é o Senhor e Ele faz como lhe apraz. Deus abençoe e amanhã a gente volta a partir da manhã. Mas a live não terminou ainda e nós vamos agora orar ao Senhor. Vamos colocar diante do altar de Deus o nome dos irmãos e irmãs que acompanham a nossa live diariamente. A irmã Maria das Dores Costa, Maria das Dores, Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Célia, a irmã Antônia Gomes, aqui em Apodi, todas aqui em Apodi, e a irmã Rita de Daniel, na comunidade de Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte, no Ceará. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Maria Rebouças, em Santa Cruz, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Evangelista João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros, Silvia Alves, em Sororoca. Agradecemos esse pessoal. Jacilene Noronha, em Apodi, Deus abençoe a nossa irmã, diariamente conosco. Natália Macário, em Martins, Deus abençoe a nossa irmã e o seu esposo. Edith Florencio, em Apodi, e presbítero João Paiva, em Santa Cruz, presbítero todos os dias com a gente, Deus abençoe. Irmã Maria Leide, em Apodi, também, todos os dias. Diana Souza, em Felipe Guerra, ultimamente, acho que quando ela encontrou a live, ela vem diariamente conosco aqui. Está ouvindo, está vendo lá. Eu estou notando aqui o sinal verde, né? Está lá vendo, acompanhando em Felipe Guerra. Deus abençoe, irmã. Amanhã tem mais. Celineide Fernandes, em Sororoca, presbítero Girnaldo Andrade, que ontem aniversariou. Parabéns para o Girnaldo. Tem sido um batalhador na causa de Deus. É uma bênção. Alzeneide Ercina, em Sororoca. A Alzeneide e o esposo, pastor Maécio, em Sororoca, Deus abençoe. Temos a irmã Raimunda Marinho, que também a cada dia está acompanhando a nossa live. Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros, acompanhando, muito bem. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs e amigos. Vamos ainda ao nosso irmão Valdir Lima, em São Paulo. Está lá, a gente está vendo aqui, o sinal verde está acompanhando nesse momento lá em São Paulo. Ele, a esposa Geórgia e a filha. Deus abençoe. A filha chama-se Eduarda. Deus abençoe. Um abraço. Temos ainda acompanhando, que acompanhou ontem, né? E está hoje também muita gente aqui, eu estou notando, acompanhando a live. Temos ainda os que estão conosco, estiveram. Pastor Arthur Batista, aqui em Apodi. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco, também acompanhando lá
Aqui o sinalzinho está verde. Deus abençoe. Irmã Arivanilza. Nicélia Lima, aqui em Apodi. Damares Gomes, em Apodi. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi. Janaína Fernandes, em Sororoca. Andréia Carla. Onde é que reside Andréia Carla? Não há informação aqui para Andréa Carla. Deus abençoe, muito obrigado. Vânia Lúcia, aqui em Apodi. Muito obrigado. Deus abençoe e conserve a todos diante da sua misericórdia. Nós vamos orar agora. Nós vamos estar diante do altar de Deus e convidamos a todos para esse momento precioso da oração da fé. Pai Celestial, nós te adoramos e te bendizemos. Nós agradecemos e louvamos a tua misericórdia e a tua graça que nos acompanham a cada dia, a cada instante. E sem esses elementos de proteção à nossa vida, nós não temos como superar as lutas, as dificuldades, as necessidades, as limitações, as fraquezas. Não temos como superar os obstáculos que estão no nosso caminho. Mas de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua proteção, queremos interceder ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça e nos guarde para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe cada irmão, cada irmã que neste momento ora conosco durante a apresentação desta live. Toma em tuas mãos, toca em cada coração, em cada vida. Renova, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós te pedimos, ó Deus, porque tu és santo, tu és poderoso e em ti podemos descansar. Aviva a tua obra, guarde a todos nós debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Ó Senhor, vem ao encontro das nossas necessidades, porque somos necessitados do toque especial que o teu Espírito promove em nosso coração. Cura os enfermos, os doentes. Ó meu Deus, que o teu Espírito continue manifestando a graça soberana do teu Espírito e da tua grandeza, Deus de toda a glória. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo. O Senhor conceda a sua graça por causa da sua bondade, por causa do seu amor inefável. E amanhã, querendo Deus, a partir das 6 da manhã, nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma apresentação da live Gotas de Orvalho. E eu conto com você. Curta e compartilhe e comente a live de hoje e ajude-nos a alcançar outras pessoas para a glória e nome do Senhor. Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.